Pode se assentar, vamos ter um tempo aqui na Palavra de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, Me Amas. Sabe, às vezes na nossa vida, nós temos certas dificuldades. Às vezes as circunstâncias podem nos tornar a nossa vida um pouco complicada, essa que é a verdade. Às vezes desemprego, às vezes lutas, problemas familiares, frustrações relacionais, às vezes namoro que não dá certo, noivado que às vezes não dá certo, desentendimentos. E às vezes até pessoas que perdem até a motivação de continuar vivendo. Nós temos vivido épocas onde o suicídio de crianças é a realidade, o suicídio de jovens é a realidade. Essa semana mesmo foi uma jogadora de vôlei, né, se não me engano, campeã mundial, campeã com a seleção olímpica de vôlei, resolveu se matar no auge. Aí você pensa, uma vencedora, né, no atletismo, com certeza bem-sucedida financeiramente, alguma coisa acontece na mente, na depressão, resolve pular do 12º andar. Olha que coisa. E o que acontece? Parece que às vezes a nossa vida não sai corretamente dentro daquele plumo, ou daquilo que a gente sonha, ou daquilo que a gente busca, que a gente tem buscado a Deus. Às vezes algumas coisas não saem como nós temos buscado, como nós temos orado. E na realidade, muitas vezes, meus irmãos, um gesto de alguém pode mudar rapidamente essa situação. Um gesto de amor pode fazer com que uma situação mude. Às vezes uma palavra, às vezes um presente, um abraço, pode mudar a realidade de uma pessoa que está numa situação como essa. E uma das principais coisas que nós como crentes devemos ter e saber é que nós somos luz. Amém? Você crê nisso? A palavra de Deus diz que nós somos sal e nós somos luz. E se somos luz, nós precisamos entender que temos um ministério na nossa responsabilidade de iluminar as trevas, não só para a nossa vida, para as nossas pessoas que estão ao nosso redor, mas também muitas vezes para aqueles que também precisam de uma luz, que estão vivendo um tempo de desespero, um tempo de dificuldade, e muitas vezes precisam de alguém, de um toque, ou de alguma pessoa chegar para que seja luz para ela, para um momento de dificuldade que a pessoa tem vivido. Nós vamos ver uma história que se encontra no capítulo 21 da carta de João, quando o Senhor se encontra ali com o apóstolo Pedro. Então já vai abrindo a sua Bíblia. E o seu encontro ali não foi só para perdoá-lo, mas foi para restaurar o apóstolo Pedro. Porque o que acontece é que o Senhor Jesus ele queria que o apóstolo Pedro voltasse àquele primeiro amor, daquele chamado que ele teve quando teve o encontro com Jesus. Esse encontro que nós vamos ver no capítulo 21 da carta de João, se faz naquele momento em que Jesus, já ressuscitado agora, Pedro estava nervoso, chateado com a situação, foi pescar com 7 discípulos, com 6 discípulos, com ele 7, foi pescar e Jesus aparece então na praia. Se recorda dessa situação? Muito bem, aqueles que não se recordam, nós vamos recordar aqui agora. Então esse encontro de Jesus com Pedro não foi somente para perdoá-lo, porque Jesus já havia perdoado Pedro, mas foi para que restaurasse Pedro, para que ele continuasse naquele chamado que Jesus o tinha chamado lá atrás, quando no início do seu ministério. E é maravilhoso quando a gente pode entender e ver o amor de Deus sobre a nossa vida, onde nenhuma falha, nenhum pecado, Jesus vem a descartar-nos, como não descartou a vida de Pedro pela falha que Pedro havia cometido. O mundo, meus irmãos, nos descarta por qualquer coisa, qualquer erro que você faça, qualquer situação de dificuldade que a gente vive, que a gente às vezes erra, falha, o mundo está pronto a nos descartar. Mas graças a Deus, que Deus não descarta ninguém. Amém? Dá uma glória a Deus aí. Está certo? Porque agora o que Deus quer saber, como Jesus quis saber ali de Pedro, é a pergunta desta noite. Você o ama? Como ele fez?
Você o ama? Ele fez essa pergunta para Pedro. Pedro, você me ama? Abra sua Bíblia então, João, capítulo 21, de 9 a 12, eu vou ler aqui na versão NVI. Diz assim: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse: venham comer. Veja que interessante aqui. Algumas versões vão dizer que Jesus estava esperando na praia com um pão e um peixe. E aí, quando Pedro desembarca, Jesus chega e fala para ele: olha, traga-me mais peixes. Veja que quando Pedro vê que é Jesus, rapidamente ele pula do barco. Talvez saia nadando ali para chegar à praia, para ser o primeiro a chegar. E quando ele chega, ele percebe ali que Jesus estava fazendo a fogueirinha lá, estava então com um peixinho e um pãozinho, e Jesus chega e dá uma ordem a ele: volte, traga mais peixes para mim. E eu pergunto para você nessa noite: o que você está trazendo para a mesa do Senhor? Porque há momentos em nossa vida que a gente entende que a mesa está servida somente para que nós cheguemos e comemos. Mas há um momento que nós temos que nos amadurecermos, temos que compreender também que o Senhor sempre terá provisão, não há dúvida quanto a isso, mas nós temos que pensar um pouquinho no momento que é o que eu tenho que contribuir e o que eu tenho que trazer algo à mesa. Talvez você, isso é muito comum nas famílias mais tradicionais, mas talvez você, como eu, foi ensinado que quando a gente é convidado para ir na casa de alguém, principalmente para comer, a gente leva um presentinho, um mimo, alguma coisinha. Tá certo? Pelo menos eu fui ensinado assim. Tá certo? Minha esposa também foi ensinada assim, pela família dela. E quando a gente sai, é convidado, como eu disse, minha agenda está sempre aberta para um jantarzinho, tá certo? A minha esposa sempre faz questão: não, eu vou levar alguma coisinha. Às vezes é um paninho de prato, às vezes é uma sobremesa, às vezes é uma coisinha simples. Mas sempre isso é um motivo de agradecimento ao convite. Você está dizendo: muito obrigado, porque você está me reconhecendo, porque você me convidou, eu estou na sua casa. Tá certo? É uma forma educada de agradecer aquilo que a pessoa que está te recebendo fez ao te convidar. Alguns são assim, não é verdade? Na verdade, nós não precisamos trazer nada. A pessoa fala: não tem problema, não precisa trazer nada, só a sua presença é importante. Mas sempre é importante a gente chegar com algo para demonstrar o meu agradecimento ao convite a chegar à mesa. E às vezes, meus irmãos, nós perdemos um pouquinho disso como igreja, pois estamos sendo acostumados a ter um evangelho onde nós dizemos que a mesa está pronta para você, e é uma verdade. A mesa sempre está pronta para você, você sempre vai receber de Deus, você sempre vai chegar aqui na casa de Deus e vai receber o alimento sem que você precise trazer alguma coisa. Mas há um momento na sua relação com Deus que você tem que trazer algo. E algo tem que ser trazido, algo tem que ser feito, algo tem que se fazer para que se contribua. E veja, Jesus poderia ter dito para Pedro ali naquele momento, ao ver Pedro saltar na água, chegar nadando: puxa, Pedro, que bom que você veio aqui na frente de todos, eu estou feliz, olha, você abandonou os barcos, abandonou os seus peixes que você estava, então eu sei que você me ama, eu sei que você não se importa com outras coisas. Jesus poderia ter dito isso. Mas não foi assim. Jesus disse: volte agora, traga mais peixes. Porque eu estou com um, nós somos em 8, então você vai e traga mais alguma coisa para mim. Perceba que Jesus, nas outras relações que ele teve com Pedro durante o seu ministério, algumas coisas eram diferentes e eu quero explicar. Quando eu olho para a vida de Jesus e Pedro, eu me recordo aqui agora do primeiro encontro que Jesus teve com Pedro. Aquele encontro em quando Jesus chegou à praia, havia uma multidão que o seguia, e Pedro estava com o barco ali vazio. Jesus falou assim: olha, eu quero subir no barco para pregar. Jesus então sobe no barco, prega para a multidão.
Aqueles homens, e Pedro inclusive, tinham passado a noite inteira pescando ou tentando pescar e não haviam pescado nada. Quando Jesus então prega, aí Jesus vê a atitude de Pedro, e aí o que acontece? Jesus lança uma palavra para Pedro: volte e jogue a rede mais uma vez. Pedro então lança a rede. Esse é o texto daquela pesca milagrosa, famosa na Bíblia. E as redes se enchem, é preciso até de ajuda para trazer os peixes à praia. Pedro se atirou aos pés de Jesus naquele momento: Senhor, sou um homem pecador, por que o Senhor tem me abençoado tanto? E ali o Senhor então fez o chamado para Pedro o segui-lo. O Senhor lhe deu um barco cheio, e Pedro tinha entregado um barco vazio. Meus irmãos, não há nada vazio nas tuas mãos que Deus não possa encher, amém? Não há nada vazio, aquilo que você tem lutado, às vezes na sua mão não tem dado o resultado, em que o Senhor pode fazer algo milagroso e enchê-lo. Mas a relação com Pedro continua. Em outra ocasião, Jesus disse a Pedro, falou assim: olha, temos uma multidão aqui, estão com fome, e vamos dar de comer. E Pedro indaga: mas Senhor, nós só temos 200 denários, como nós vamos dar comida para toda essa multidão? É melhor que eles vão para a sua casa. E Jesus disse ali: não, põe eles para sentar, alguma coisa vai acontecer. De repente vem um garoto, com 5 pães e 2 peixinhos, e ele entrega esses pães e os peixes para Jesus. Jesus ali multiplica, e a Bíblia diz que o Senhor multiplicou, toda aquela multidão comeu fartamente, mas sobraram 12 cestos. E você pode pensar assim: e o que aconteceu com esses 12 cestos? Eu penso que talvez o menino voltou para casa, pastor Edilson, e talvez com 12 discípulos atrás, cada um levando um cesto. A mamãe do menino fala: filho, o que está acontecendo aqui? Quem que são esses homens? Ah, não, eu passei lá na IBC, lá houve uma multiplicação dos pães e dos peixes lá. E aí os discípulos de Jesus vieram trazer aqui 12 cestos de comida para nós, mamãe. E que alegria da mãe receber, então, talvez os 12 discípulos, quem sabe Jesus junto ali, e ali cearam juntos. Não está na Bíblia isso não, tá bom? Mas está. Mas quem sabe? Olha, aqui uma palavra para você que é pai e mamãe. Você nunca receberá os seus filhos de volta da mesma maneira se os colocarem aos pés de Cristo e ensinar-lhes a eles que eles trouxerem a Jesus. Jesus certamente vai multiplicar e trazer algo muito melhor de volta. A atitude desse menino foi completamente diferente de outros lá, até de muitos adultos. Porque ele estava disposto a trazer algo a Jesus, era o que ele tinha, deu ao Senhor e o Senhor o multiplicou. O Senhor viu ali a fé daquele menino, ao trazer aquele pãozinho, aquele peixinho, e com ele estava disposto a entregar para matar a fome de uma multidão. E o Senhor ali multiplicou e abençoou. Sabe que uma vez o Senhor pegou um peixe que Pedro tinha acabado de pescar, da boca dele tirou uma moeda, e chegou: Pedro, paga o imposto, primeiro o meu, depois o teu. E o que acontece? Ali temos aquela famosa frase que a gente costuma muito falar: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, nós temos que crer que Deus nos prospera para pagar as nossas necessidades, para cumprir nossos compromissos com o governo, para prosperar e até para ofertar. Alguns dizem aleluia, alguns creem nisso. Mas como crentes, eu tenho que repetir isso aqui, porque é o seguinte: sabe que pagar imposto é de Deus também, viu, meu irmão? Vamos começar a mudar nosso pensamento. O brasileiro tem um pensamento que é o seguinte: não podemos pagar imposto porque o governo rouba. Negativo. O que é de César é de César. O que você precisa aprender é ter fé que Deus pode prosperar seus negócios, a sua vida, para que você tenha o suficiente para manter sua vida, para você ofertar, para ser abençoado e também para cumprir seus compromissos. Essa é a lição de Jesus aqui. Amém ou não? É isso aí. Mas veja que ali não havia abundância. O Senhor supriu a necessidade. Agora, depois de 3 anos e meio, mais ou menos, o Senhor diz a Pedro: olha, a mesa está servida, mas agora há algo que você tem que trazer. Vocês perceberam que nos 3
as 3 circunstâncias anteriores de relação com Pedro, Deus entrou com providência as 3 vezes. O barco estava vazio, Deus abençoou. Não tinha como comer, Deus multiplicou. Não tinha como pagar o imposto, Deus se manifestou e trouxe. Mas agora, nessa relação aqui, o Senhor fala, opa, agora não. Vai lá, traz os peixes para nós comermos. E eu te pergunto mais uma vez, o que é que você tem trazido à mesa? Quais são os peixes que você tem trazido ao Senhor? Qual o resultado do seu trabalho que você está disposto e tem trazido à casa de Deus? Porque nós estamos acostumados a vir à igreja e vemos a igreja como local de provisão, mas, e isso é puramente verdade, mas quando chegamos aqui necessitados, precisando de algo, Deus certamente o abençoou, Deus certamente abriu portas, trouxe recursos, abençoou sua empresa, abençoou sua vida, seu casamento, sua saúde, está tudo certo, isso é verdade, mas precisamos aprender nesta noite que todos temos que contribuir na casa de Deus. Veja, eu não estou dizendo só que é dízimo e oferta aqui, eu estou dizendo que é serviço, estou dizendo que é amor, estou dizendo que é missões, estou dizendo que é você pregar o evangelho. Nós, de alguma forma, temos que contribuir. Não chegue na casa de Deus com as mãos vazias, meus irmãos. Pedro, depois de 3 anos e meio, Jesus fala, traga algo, contribua. Eu fico muito feliz porque nessa época de mudança que nós tivemos aqui, do 1607 para agora, para esse novo templo, eu pude ver tantas pessoas contribuindo na casa de Deus. Não só com recurso, mas com o seu tempo. Pessoas vindo aqui para limpar, para pintar, para capinar, tirar lixo. Até hoje nós temos gente voluntariando. Essa semana mudamos de escritório, gente veio aqui à noite. Pessoas se doando, se entregando. Gente, isso é bênção, é você contribuindo de alguma forma na casa de Deus. E a gente podia dar uma salva de palmas para todos esses que contribuem, esses voluntários, que são bênçãos do Senhor. Então, meus irmãos, dizimar e ofertar, não se trata disso aqui. É muito mais do que isso. Dizimar está certo, ofertar está certo, mas sim é importante. Mas é importante que nós possamos trazer algo à mesa do Senhor. Na verdade, nós temos que ter a responsabilidade que o Evangelho continue atingindo a todos e temos sempre coisas a dar e fazer no meio do Evangelho. E se seguirmos o texto aqui, percebemos que o Senhor agora está dando ordens, mas com amor. Tragam peixes, tragam para cá, venham para cá, tragam algo. E a conversa se estende com Pedro. E vai um pouquinho mais, e vamos voltar aqui ao capítulo 21 de João. Vamos ler agora o versículo 15 a 17. Você está com a sua Bíblia aberta? Amém? Vamos ler então aí, todos juntos? Depois de comerem, Jesus... Está com a sua Bíblia aberta aí ou não? Então vamos ler aí. Vamos lá? Depois, versículo 15, capítulo João 21. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Vamos lá. Simão... Tu sabes que te amo. Disse Jesus. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou até magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Então perceba a dinâmica dessa conversa. O Senhor pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro claramente disse, sim, é claro que eu te amo. A resposta é sim. Em 3 ocasiões o Senhor perguntou se Pedro o amava. Nas 3 ocasiões, Pedro afirmou, sim, eu o amo. O Senhor queria ouvir de Pedro que ele o amava. E há 2 expressões de amor necessárias nessa relação aqui de Jesus e Pedro, que nós aprendemos com ela também nas nossas relações pessoais, na nossa vida. A primeira são as palavras. Diga aí, palavras. Então o amor, meu irmão, minha irmã, tem que ser expresso com palavras.
O amor tem que ser expresso com os nossos lábios. E muitas vezes nós somos um pouquinho mesquinhos nessa questão de nós declararmos, ou nós falarmos ou dizermos que nós amamos. Às vezes nós não dizemos que nós não amamos a nossa esposa, ou o nosso marido, ou os nossos filhos, os nossos irmãos em Cristo, nossos pais. E nós homens temos até uma dificuldade para dizer nessa questão, nessa questão do amor, né? Parece que na questão machista, eu não sei o que acontece, né? A Márcia, quando me fala eu amo, eu falo assim, obrigado, né? Mas eu amo você, Márcia. O que acontece? Nós precisamos aprender a expressar, e a gente tem um pouco dessa dificuldade. Faz parte dessa expressão do amor, faz parte dessa expressão do amor, no amor, nós verbalizarmos o amor. Nós podemos falar isso claramente, porque há pessoas que carecem que isso seja dito. Há muito pai e muita mãe que não diz eu te amo para os seus filhos. E há muitos filhos que não dizem eu te amo para os seus pais. E aqui Jesus está ensinando, Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Mas Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. E nós precisamos, meus irmãos, mudar um pouquinho nossa forma de sermos. É necessário você dizer para sua esposa, eu te amo. É necessário você dizer para seus filhos, eu te amo. É necessário você dizer aos seus pais, eu te amo. É necessário você dizer aos nossos irmãos em Cristo Jesus, eu te amo em Cristo Jesus. Dá para entender? Quando chegamos, às vezes, na casa do Senhor, às vezes nós somos mesquinhos e não dissemos eu te amo. Eu te amo, Jesus, eu te amo pelo aquilo que tu fizeste na minha vida. Eu amo o Senhor pela salvação que o Senhor me desse. Eu amo ao Senhor pela realização que o Senhor tem me dado, pelas bênçãos que o Senhor tem trazido na minha vida. E nós estamos deixando isso para trás, ao contrário de nós estarmos fazendo isso, nós às vezes estamos deixando de lado e nós precisamos mudar essa atitude, aprender a ter uma atitude de amor, mas verbalizar em nome de Jesus. Isso pode mudar. Glória a Deus, amém? Vamos fazer um teste disso? Tem uma pessoa do teu lado aí, se for tua esposa, teu marido, está fácil, né? Diga aí, eu amo para você, liga, se for alguém que você não conhece daqui, diga, eu amo em Cristo Jesus, não crie problema aí, tá certo? Amém? Ó, eu amo, Márcia, eu amo você, Lorena, eu amo você, Ari, meu pai, eu amo você, está aqui hoje, minha mãe, Sara, amo você, minha irmã, Mirdes, amo a todos vocês aqui, espero que vocês me amem também, porque eu amo vocês em Cristo Jesus, e temos que aprender, Toninho, amo você também, viu? Ó, que beleza, hein? Tá certo? Nós temos que aprender a verbalizar o amor de Deus em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Já disse aí que ama para alguém aí? Já disse aí? É verdade? Falou para você? Tá bom. Meus irmãos, precisamos mudar a nossa atitude, e as nossas palavras são necessárias para mudarmos. E Jesus queria ouvir que Pedro o amava. Agora, não é só dizer que me ama, mas nós temos que fazer algo. Porque Jesus disse assim, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, eu te amo. Aí o que Jesus disse? Então, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, faça algo para mim. Então, meus irmãos, não diga só com os lábios, mas faça algo diferente. Ou seja, Pedro, vou acabar de te dar um cargo agora. Você vai cuidar das minhas ovelhas. Então, a segunda forma de expressão do amor é chamado ações. Diga, ações. Qual é a primeira? Diga, palavras. Tá certo? Primeira expressão de amor, palavras. A segunda é ações. Diga mais forte, ações. As ações de amor são necessárias para podermos realmente comprovar essa expressão de amor. A combinação das minhas palavras com as minhas ações vão demonstrar que meu coração está no lugar certo. Isaías 29:13 diz assim, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. Mas olha que coisa, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Olha que coisa forte aqui. Aí eu lhe pergunto, igreja, IBC, de quem é que você está cuidando? Quem é que hoje é sua responsabilidade no reino?
Quem Deus tem confiado a você, como Ele confiou a Pedro, as suas ovelhas? Quem é que Deus tem colocado nas suas mãos para que você possa cuidar e levantar, para que você seja a luz nesse mundo que está tão conturbado? Às vezes, meus irmãos, são pequenas coisas. Eu admiro muitas coisas da Márcia, mas algumas coisas eu admiro muito. Hoje eu estou bom. Te amo, né? Está aqui hoje só loves. Mas o que acontece? Algumas pessoas aqui sabem o que eu vou dizer. Se alguma amiga da Márcia de proximidade, às vezes nem muito próxima, não. Se alguma amiga fica doente, tenta ficar doente se for amiga dela, meu irmão. Você vai receber comida, você vai receber telefonema, oração, palavra. Eu falo assim, isso é demonstração, ação de amor. É ou não é? Eu me lembro quando eu fiquei com Covid. Fiquei no Covid, logo no início do Covid. A Márcia estava ruim pra caramba em casa. Aí eu comecei a ficar ruim. Eu falei, eu acho que peguei. E não tinha saído o resultado dela. Aí eu fui para o São Luís. Falei, vamos fazer um teste aqui, minha esposa está com Covid. Fiz o teste, deu Covid. Né? São Luís é o seguinte, né, meu? Internou UTI, né? É uma coisa louca. Foi lá, internou, mas ver se tem um convênio bom, vai para a UTI. Fui para a UTI. Mas eu falei assim, não posso ir, minha esposa que está ruim, eu estou bom. Eu tenho 2 filhos em casa. A médica falou assim, vai lá buscar ela. Mas como eu estou com uma pulseira aqui internada, ela não pode sair de casa. Falei, faz o seguinte, sai aqui pela portinha. Olha, gente, você viu isso? Saí por uma portinha ali, fui lá pegar a Márcia. Ela falou assim, vai e volta, hein? Eu falei, não, vou voltar. Aí fui lá, peguei a Márcia, trouxe lá, doutor, tá aqui. Ah, beleza, volta lá que você vai ficar para a UTI agora lá. Aí fui ser internado. E a Márcia, na mesma hora, foi internada, na UTI também, no quarto do lado. Né? Aí a médica, ela ficava, a gente passava bilhetinho um para o outro lá, porque ela estava num quarto, estava no outro. Mas aí meus filhos ficaram sozinhos em casa. Naquela época eu não podia sair de casa, lembra disso? Porque triste essa época, né? Não podia sair de casa, os 2 ficaram lá. Eles nunca receberam tanta comida na vida como naquelas épocas. 10 dias. Tanta gente passou lá em casa e trouxe comida para eles, sabia que tinha ficado lá. Meu Deus, uma coisa louca. Isso são expressões em ações de amor. Nesse momento a gente vê que a gente serve para alguma coisa, né? Tem gente que gosta da gente, que ama a gente, vai lá, traz comida, está preocupado com os filhos, ligava para nós, mandava oração. Nós precisamos aprender a sermos um povo que ama, que nós verbalizemos, mas também que nós tenhamos ações de amor e que nós façamos diferença a pessoas em nome de Jesus. Amém? Ou você é só um daqueles que vem à mesa para comer e ser servido? Não basta, meu irmão, dizer somente a Deus, eu te amo, mas você tem que demonstrar o amor de Deus na vida de alguém. Eu tenho cuidado de algumas pessoas aqui constantemente. Eu tenho trabalhado com elas. E eu vejo como Deus tem restaurado. Às vezes não é fácil. Eu tenho gente que eu trato de uma maneira de dizer, eu já nem trato. A gente já só conversa. Toda semana, 1 ano e meio, eu tenho um horário fixo com uma pessoa que eu vou conversando, vou trabalhando. Ele tem as suas lutas, tem suas dificuldades, e a gente vai orando juntos. E se tornou meu amigo. Ele fala que eu sou o melhor amigo dele. Ele é um dos meus amigos, uma pessoa que precisa de mim, do meu auxílio, da minha oração. Eu dou isso com o maior amor, o maior cuidado, e eu falo com ele, eu sempre fico feliz em ver o seu progresso, porque eu sei como você era no primeiro dia que nós conversamos, e eu sei como você está hoje. Mesmo você às vezes achando que não está bom, eu sei o que Deus já tem feito nessa vida, eu vou trabalhando com Ele. São expressões de amor em ações, e você tem que buscar alguém para você trabalhar, para você discipular, para você estar junto. Esse é o apacentar que Deus deu essa missão para Pedro, e hoje Deus está falando para a sua vida, apacenta minhas ovelhas. Tem alguém para trabalhar, alguém para discipular, para estar junto, para amar, para estar ensinando, abençoando, crescendo com Ele em nome de Jesus. Amém? Então, nós precisamos demonstrar com atitudes verdadeiras o que é uma tarefa da igreja de Jesus. E Jesus não disse qualquer coisa, meus irmãos. Ele disse para Pedro, apacenta minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque primeiro que não eram as ovelhas de Pedro, as ovelhas eram de Jesus. Olha que responsabilidade. Meus irmãos, vocês não são meus, não. Eu tenho uma responsabilidade
entre vocês de apresentá-los ao Senhor. E vocês têm a responsabilidade de pessoas ao seu lado, ou suas famílias, ou seus filhos, de apresentá-los ao Senhor. E nosso trabalho é esse, de apacentarmos ovelhas, e o Senhor pede para cuidar deles, se conectar com o Senhor, e essa não é uma responsabilidade só pastoral, é uma responsabilidade de todo servo de Jesus. Jesus pregava a milhares de pessoas, mas sabe o que ele fazia? De repente ele estava dentro da casa de alguém. Jesus estava pregando milhares de pessoas, daqui a pouco ele parava tudo e falava, deixa as crianças vir comigo aqui, deixa as crianças virem a mim. Ele abraçava, cuidava, falava, você é especial, e dava o amor e o carinho para as crianças. Quer melhor mensagem do que essa de você estar próximo, abraçar a pessoa, dizer que ela é importante para você, dizer que eu estou orando por você? Jesus tinha essa responsabilidade. Ele fazia isso com maestria. E nós precisamos ter pelo menos 3 cuidados que nós devemos evitar. O primeiro deles é que, às vezes, quando nós nos conectamos a Jesus, nós entendemos que, às vezes, há certas coisas na vida que são duras. E, às vezes, passamos por dificuldades e temos que tomar cuidado nisso, porque a vida, realmente, às vezes, não é fácil. A vida nos cansa, a vida traz problemas, e os problemas tiram, às vezes, a nossa energia, tiram, às vezes, a nossa paciência, tiram, às vezes, a nossa paz. E aprender a descansar no Senhor é o segredo. Aprender a entender que o Senhor tem um tempo certo de todas as coisas. Aprender que o Senhor tem um momento de trazer o milagre, um momento de trazer a bênção, que cada manhã é uma nova manhã, uma nova realidade, as misericórdias se renovam, que às vezes eu não consegui a bênção de hoje, mas você vai estar orando firmemente, que o Senhor pode abençoá-lo no dia de amanhã. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, então não deixe que o desgaste da vida vai tirando o seu amor, as suas forças pelas suas mãos. A segunda situação, que há pessoas que também nos trazem dor. E eu creio que há pessoas ao nosso redor que, às vezes, a gente vai cuidando e pode nos trazer problemas e pode nos trazerem dores. E há pessoas que nos desgastam, porque a gente que é ruim mesmo. Já viu gente ruim? Já? Eu já vi gente ruim. A gente que é ruim mesmo. Aquelas pessoas no trabalho que nos confrontam, esse crente aqui, e querem nos perseguir. Há pessoas que com as atitudes delas nos perturbam. Há amigos ou ex-amigos que quando você está bem, eles não têm prazer nisso, só querem te derrubar. Meu irmão, se afaste de pessoas ruins. A terceira coisa são pessoas que têm más intenções, ou até intenção nenhuma com você. Se misturam, querem chegar ao teu pé, perto de você, para te derrubar, porque as intenções são ruins. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a todos, mas a gente pode evitar alguns probleminhas na vida aí, vai ser mais fácil. Porque essas situações, ou pelo menos esses 3 casos, podem te desmotivar a trabalhar com amor. Então preste atenção nisso. Jesus foi buscar em Pedro no pior momento que ele tinha, porque Pedro tinha acabado de negar a Jesus, e Pedro trazia isso no coração, que Jesus talvez estivesse bravo com ele, puxa, por minha culpa, talvez ele foi à cruz, morreu, e Pedro tinha talvez esse sentimento. Mas Jesus disse, olha Pedro, hoje eu vim te restaurar, é isso que Jesus estava trazendo. Eu quero trazer de volta para o lugar que eu tinha planejado para a sua vida, porque você deu uma escapadinha aqui, ou seja, Jesus queria restaurar a vida de Pedro. E alguns pensam que tenham sido descartados pelo Senhor por situações que vocês às vezes cometeram, às vezes pecados que cometeram, ou desígnios na vida que cometemos. Às vezes a gente pode achar que o Senhor agora não tem mais, esse ministério não é para mim, louvar a Deus não é para mim, porque eu fiz isso aqui e eu agora não posso, não posso dar aula na escola bíblica, como que eu posso falar alguma coisa de Deus se eu caí, se eu falei? Olha, esse nunca foi o pensamento de Jesus. O pensamento de Jesus é sempre um pensamento de restauração, de vida, de te levantar para cima, nunca te derrubar. Este é o pensamento. Mas há pessoas que pensam assim, que a gente precisa ser perfeito para poder servir a casa de Deus. E Deus não pensa desta forma. Outros pensam, eu não posso servir a casa de Deus porque eu tenho um certo tipo de problema. Também não é assim que Deus pensa. Como eu posso ajudar a Deus se eu tenho esse problema? Mas aí, meus irmãos, nós temos que ver a graça de Deus, porque Deus nunca requereu a perfeição para que nós pudéssemos servir a Deus.
Ele só pediu que o amássemos. Então não importa o passado, não importa o pecado, não importa seu passado, seu presente, seu futuro, ninguém é perfeito. Isso é um problema às vezes da igreja de hoje, ou seja, exige a perfeição de todas as coisas. Mas quando vejo a vida de Jesus, Jesus chamou pessoas imperfeitas para o seguirem. Foram 12 pessoas totalmente fora da caixinha que Jesus os chamou, e Jesus não colocou nenhum requisito. Olha, você precisa ter isso, essa graduação, essa perfeição, você precisa ter essa vida assim. Não foi assim. Jesus chamou 12 pessoas totalmente imperfeitas, com seus problemas, com seus dilemas, para o servirem, e Jesus transformou, porque o modelo de Jesus é o seguinte: se você quiser vir me seguir, ok, sem problema, deixe as coisas para trás, pegue essa cruz e siga-me, e neste caminho eu vou cuidando, eu vou mudando, eu vou restaurando e vou transformando a sua vida. E esses 12 homens mudaram o destino do mundo. Nós estamos aqui porque 12 homens imperfeitos, o Senhor os levantou, o Senhor os ergueu e fizeram que eles pregassem pelo mundo todo. E essa mensagem de Jesus chegou até os dias de hoje em nossa vida, por causa de pessoas imperfeitas. Amém? Alguns pensam que seguir a Jesus ou servi-lo, eu preciso ter teologia, apesar que é muito bom. Estamos com curso de teologia, começamos essa semana. Ainda dá tempo, é muito bom, mas isso não é fundamental. Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 1. Tem um texto bem interessante ali. O contexto desse texto aqui, antes de nós lermos, ele conta de uma batalha onde o rei Saul e seu filho Jonatas foram mortos. E essa morte do rei Saul é muito peculiar. O que aconteceu é que Saul foi gravemente ferido naquela batalha. E provavelmente Saul pegou sua lança e já sabia que não podia viver, encostou numa pedra, talvez enfiou aqui em algum canto no seu coração e tentou se suicidar, porque ele já sabia que o ferimento não teria jeito. Mas ele não conseguiu fazer isso. Aí estava chegando um amalequita ali, Saul chama lá, chega aí, meu ferimento é grave, e eu quero que você me mate. O que o amalequita fez? Empurrou Saul lá, aquela mãozinha santa, né, sabe o que é? Empurrou Saul ali morreu. O amalequita pega, leva a coroa para o rei Davi. Veja o que diz aqui, versículo 2 Samuel 1, versículo 8 e 10. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 8 e 10. Ele me perguntou, Davi perguntando agora, quem é você? Sou um amalequita, respondi. Desculpa, Saul falando. Então ele me ordenou, vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte, mas ainda vivo. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Interessante esse texto. Há muitas pessoas que pensam que às vezes por você não poder se levantar, em vez de te ajudar, elas te dão um empurrãozinho para você cair e morrer. E o Deus a quem servimos, meus irmãos, quando caímos, Ele não vem para acabar conosco. Ele vem para estender sua mão, para dizer sim, você pode se levantar, você pode ser curado e você pode ser restaurado. Davi se enfureceu muito com esse homem quando ele contou essa história. Pois ele disse assim, quem era você para terminar com a vida de um ungido de Deus? E eu quero que você entenda que muitas vezes, às vezes nós temos caído e temos falhado, e pensamos que a vida também se acabou, como Saul pensou naquele momento. E há pessoas ao nosso redor que às vezes se atiram para terminar de nos matar. Mas esse não é o chamado que eu tenho para a minha vida, não é o chamado que Deus tem para a sua vida. Nós não fazemos nenhum favor a ninguém agindo dessa forma. Terminar a vida de uma pessoa, acabar de destruir a situação. Nosso trabalho justamente é ao contrário. Não importa onde temos caído, não importa onde o nosso trabalho é de levantá-lo. Quero que você entenda que alguns aqui que estavam no caminho também caíram, tiveram as suas dificuldades,
Mas às vezes alguém foi lá e tentou terminar de matar, mas hoje é a noite que o Senhor está restaurando, está te pegando pela tua mão e dizendo, não, filho, vem aqui, eu vou te levantar, vou te curar, você vai superar certas situações que você tem vindo, há algo novo para a sua vida, em nome de Jesus. E às vezes você pensa, porque você caiu, você não pode mais servir a Deus. Como que eu supero isso? É com o tempo, meu irmão. Filho, ame as pessoas, não questione o amor. Amor é amor. Como Jesus disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Às vezes a gente não se descarta porque se caiu ou porque se falhou. Ame as pessoas. Dê algo a elas. Uma chamada, um gesto, um carinho, abençoando com amor, pode mudar a vida de uma pessoa. Que você jamais passe pela vida de uma pessoa, a veja caída, e não seja igual a esse amalequita, mas seja um servo de Deus que estenda a mão para levantar. E ao invés de pegar a espada para matar, tire a espada do lugar, sare as feridas, cure. E Deus assim está fazendo uma obra tremendamente na sua vida e na vida daquela pessoa. Talvez um dia você estava numa situação assim, e Deus também te tirou. Quando pensava que a sua vida tinha terminado, alguém veio e te ajudou. Meus irmãos, nós nunca descartamos nada. A última palavra sempre é de Deus. E o que Jesus confiou aqui a Pedro não era qualquer coisa. É o que ele mais ama. Veja, Jesus não ama a instituição igreja. Jesus não ama tijolo, pedra. Jesus não ama seus dons. Jesus não ama nem seu chamado, nem sua oratória. Jesus ama a sua vida. Ele ama as pessoas porque Ele morreu lá na cruz do Calvário. As suas ovelhas porque Ele morreu é quem Ele ama. E Ele tem confiado as suas ovelhas na minha vida e na sua vida. Temos que ganhar almas a Jesus, meus irmãos. Mas temos que ajudá-las a abandonar aqueles que já têm caído, a se levantar e trazerem de volta ao nosso meio, em nome de Jesus. Deus nos chamou quando a gente achava que a gente não valia nada. E Deus confiou em nós para cuidarmos dos seus filhos. Você o ama? Jesus está dizendo, me amas? Se você ama Jesus, diga sim, eu amo, como Pedro fez. Você me ama? Sim. Não é eu, tá bom? Jesus, tá bom? Jesus está dizendo essa noite, você me ama? Sim, eu amo. Tem um conselho bom, que é interessante, que é assim, que a gente precisaria aprender, né? A gente é como é. Dá para entender? Mas a gente é como é. Às vezes a gente quer ajudar alguém e quer que ele se torne uma versão de que ele não é. A gente é como é. Você é perfeito para Deus com as suas lutas, com as suas dificuldades. Você é perfeito para Deus com seus dilemas, com aquilo que você tem enfrentado. E hoje o chamado de Deus para a nossa vida tem duas conotações. A primeira, talvez um chamado de restauração. Assim como Jesus fez para Pedro, que precisava ser restaurado naquele dia. Que achava que a atitude dele o fizesse separar de Cristo. Ao contrário, Pedro foi o grande Pedro, talvez a pedra fundamental da igreja que Cristo levantou. Pedro, tu me amas? Sim. E talvez você entrou aqui hoje com as suas lutas, com os seus pecados, achando que as coisas para você já terminaram. Ou você tem vivido uma vida não muito certa perante a Deus, achando que então eu não tenho condições de ser um servo melhor, de adorar a Deus, de poder pregar o Evangelho com a sua vida. Meu
Meu irmão, Deus não está buscando perfeição. Deus está buscando um coração pronto para servir. Não há nada que Deus não possa restaurar. E essa é o primeiro desafio dessa noite. Que você seja restaurado por Deus. O outro desafio é que, assim como Pedro, você possa mudar o seu estilo de vida e poder ser alguém, assim como Jesus fez ao confiar em Pedro as suas ovelhas, alguém que você possa se levantar e ser um pastor de uma ovelha, pastor de alguém, para levantá-lo, para ensiná-lo, para trazer aos passos de Jesus. Esta é a missão da igreja, nós sermos testemunhas. Tenho falado tantas vezes aqui, que Deus nos dá o poder do Espírito Santo para que nós possamos ser testemunhas. E você precisa ser testemunha para alguém, com as suas atitudes, com o seu amor, falar de Jesus, trazer perto, não achar que agora eu sou de Deus, sou da elite. Há tantas pessoas que precisam de Deus, há tantas pessoas que estão desesperadas do amor de Deus, e você tem uma obrigação dada pelo Espírito Santo de ser luz nessa terra, e fazer a diferença em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Vamos ficar de pé. Ah, meu irmão, ame mais as pessoas do que as coisas, sabe? Há situações que a gente acha que as coisas são mais importantes. Nunca são. As pessoas sempre são as mais importantes. E eu quero convidá-lo nessa noite, se de alguma forma Deus falou ao seu coração, primeiramente a termos um momento de restauração na nossa vida. Sabe que é uma forma diferente de vermos as coisas. Às vezes você está triste por algo que você fez, cometeu um erro, assim como Pedro negou Jesus. E é tão fácil a gente cair no pecado, é tão fácil a gente errar. Mas hoje é noite de restauração, diga aí, restauração. E o Senhor quer transformar, quer trazer de volta a alegria. Eu fico pensando quando Pedro viu Jesus ali na praia. O texto é tão interessante, né? Que ele pulou do barco. Ele estava ansioso para chegar a Jesus e resolver o problema que ele tinha do relacionamento. E ele foi lá correndo. Ele queria resolver. Meu irmão, volte para os braços do Pai. Tem essa mesma sede de consertar, às vezes, situações que vão ser consertadas. Dá para entender? Enquanto nós vamos louvar aqui rapidamente aqui, eu quero convidar a primeira etapa da gente trabalhar isso. Se você veio e algo precisa ser restaurado na sua vida, algo que precisa ser tirado, um peso que às vezes você carrega de alguma situação, o Senhor hoje quer tirar esse peso do seu coração, da sua vida, esse pecado, isso que te atrapalha, e Ele quer fazer uma transformação, assim como Pedro foi transformado naquele momento e se transformou no grande Pedro, que quando veio o Espírito Santo foi aquele que se levantou para pregar. 3.000 almas foram salvas naquela noite, porque Pedro foi restaurado, nada mais atrapalhava a sua vida, o seu coração. Assim vai ser com a sua vida, às vezes pecados, situações que precisam ser resgatados, tirados, e essa noite o Senhor vai tirar, vai libertar e trazer um novo começo na sua vida, em nome de Jesus. Então venha para frente para nós orarmos enquanto nós cantamos aqui, em nome de Jesus. Tem mais um desafio para você. Eu creio que todos nós, eu me incluo nisso, precisamos saber fazer a diferença numa sociedade.
Ninguém vai segurar uma igreja quando ela, na totalidade, entender qual é a grande comissão: pregar o evangelho, fazer a diferença numa sociedade, poder pregar o amor de Deus, levantar pessoas. E eu creio que esse chamado não é só para mim. Eu estou pronto para dizer: Senhor, eu estou pronto para trazer algo a Deus, a minha vida, o meu serviço, o meu amor. E você não pode ficar indiferente disso, meu irmão. Isso não é para nós. E aqui eu sei que é uma igreja que quer fazer a diferença nessa cidade. E eu quero orar por todos aqui, mas eu quero que você venha no altar de Deus. Aqueles que querem fazer a diferença. Aqueles que vão ser usados do Senhor de uma forma sobrenatural. Aqueles que Deus vai chegar e vai tocar e vai dizer: olha, aqui há um mover de Deus, porque há pessoas que me amam, há pessoas que querem fazer uma transformação nessa cidade, na sociedade, na cidade, na sua família, e Deus vai fazer transformações. E eu quero que você então sinta o toque de Deus, receba do Senhor essa bênção nessa noite. Aqueles que querem, venham também para frente receber. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aqui estão teus servos, Senhor. Ó, meu Deus, há pessoas aqui que precisam ser levantadas em nome de Jesus. Pai, nesse momento, Senhor, traz, Senhor, um espírito de perdão, Senhor, Deus, a vida desses teus servos. Às vezes há coisas que nós fazemos que nos envergonhamos, Senhor. Mas o Senhor nunca requereu de nós a perfeição. Requereu de nós, Senhor, que nós o amássemos de todo o coração. Estamos aqui para dizer: Pai, eu te amo. Diga comigo aí, meus irmãos: Pai, eu te amo. Senhor, nós os amamos, Senhor. Pai, que nesse momento haja, Senhor, uma unção de restauração, do levante sobrenatural de Deus, da transformação, Senhor, daquilo que é trevas em luz, da transformação daquilo que foi, ó Deus, perdido e que agora o Senhor tem achado e tem se levantado, daquele filho que saiu e que agora tem voltado, caiu em si, tem voltado aos teus pés. Pai, que haja um mover, Senhor, agora do levante do Senhor, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Jesus, e Ele agora está levantando você, meu irmão, com ousadia, com força, com fé, com o poder do Espírito Santo, para ser uma bênção no reino de Deus. Pai, os teus servos estão aqui também para dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Pai, eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor. Pai, que a nossa vida seja uma expressão do amor de Cristo, Senhor. Que a nossa vida represente o que o Senhor é. Oh, meu Deus, traga uma unção de amor na vida da IBC, Senhor.
traga uma unção de transformação, que sejamos sal nessa terra, luz para este mundo, Senhor. Ó Deus, a começar da minha vida, transforma, Senhor. A começar da vida dos meus irmãos, transforma, Senhor. Pai, que haja um mover do céu, Deus, trazendo, Senhor, algo tão especial, assim como fizeste com Pedro, levantaste, e ele se tornou Pedro a rocha, aquele que pregou e foi ungido, e foi abençoado com teu Santo Espírito, e pregou, e 3.000 almas se levantaram, para dizer sim a Jesus. Senhor, que a nossa vida seja um exemplo de fé, um exemplo de ousadia do teu amor, Senhor. Ó Deus, confiamos no Senhor, ó Deus, queremos ser uma igreja que ama, porque uma igreja que ama cresce no amor, na unidade. Meu Deus, põe a tua mão de poder, Senhor, sobre as nossas vidas aqui, Senhor, ó Deus, e que possamos sair aqui transformados, libertos, Senhor, ó Deus, e com uma unção sobrenatural de amor sobre nós, para sermos diferença nessa sociedade que vivemos, para sermos algo especial, sobrenatural, ó Deus, impactarmos vidas, ó Deus, que sejamos pessoas que tiram das trevas, que ajudam pessoas a saírem das trevas para chegarem à luz de Jesus Cristo, pessoas que estão sendo escravizadas, mortas, ó Deus, que sejamos a mão profética que vai tirar, Senhor, essas pessoas do inferno e trazer para a luz, em nome de Jesus. Confiamos no Senhor, usa as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, Senhor.